Olá, tudo bem? Paz esteja convosco. Que bom estar junto com você novamente. E nós estamos, depois de um bom tempo, retomando os trabalhos da Escola Bíblica Online. E hoje nós vamos dar início a um período de 13 aulas, onde nós estaremos tratando sobre o tema Portando uma Nova Identidade. Serão 13 aulas onde nós vamos aprender sobre a nossa nova identidade em Cristo Jesus. É uma alegria, é um prazer ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online, que você possa abrir o seu coração e tirar um bom proveito daquilo que será ministrado não só hoje, mas durante as próximas 12 semanas, nas 13 aulas que nós teremos, que você possa tirar um bom proveito, aprender, crescer e se fortalecer espiritualmente. Amém? Então vamos orar e vamos dar início à nossa primeira aula. Pai querido e poderoso, nós queremos te agradecer por podermos estar retomando as aulas da Escola Bíblica Online nesse ano de 2021. Que o Senhor possa abençoar e dirigir esta aula do começo até o fim e fazer deste pregador um instrumento usado nas tuas mãos. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos começar a nossa aula e hoje a aula de número 1. Muitos de vocês aí já estão com a revista, mas mesmo você que não está com a revista, você tem como acompanhar a aula plenamente com a gente, tá? Você que não tem revista, você pode depois mandar uma mensagem para o pastor ou me procurar na igreja e você adquirir a sua revista para que você possa ter um aproveitamento ainda melhor das aulas que serão ministradas. Então hoje a aula da lição número 1 e o título dessa primeira aula é Um Novo Caráter, a Lei do Reino de Deus. E o texto que nós vamos usar como base é o texto de Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Abra a sua Bíblia e acompanhe com a gente Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 12, que diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Então essa é a nossa base para a aula de hoje, Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. E eu quero acrescentar ainda o versículo da meditação. E o versículo da meditação está em Romanos capítulo 14, versículo 17, que diz: Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Maravilha! Muito bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre a mensagem pregada por Jesus, que ficou conhecida como o Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, Jesus apresenta aos seus discípulos o alto padrão pelo qual eles devem se conduzir na vida. Esse padrão apresentado por Jesus, ele se choca frontalmente com o estilo de vida pregado pelo mundo. É importante que você entenda que nessa nossa nova identidade com Cristo,
né? Nós, como cristãos que estamos aprendendo a viver uma nova vida com Cristo, Deus deseja, o Senhor Jesus deseja que a gente tenha um alto padrão de vida. Devemos conduzir a nossa vida num alto padrão espiritual, num alto padrão de santidade. Devemos viver de acordo com o padrão do reino que nós fazemos parte agora, que é o reino de Deus. E eu quero iniciar, você que está com a revista, você pode acompanhar comigo agora aí na página número 4, onde está escrito comentário introdução. Diz assim lá: no primeiro ciclo do nosso curso estudamos sobre o reino de Deus e a pessoa de Jesus Cristo. E aí ele diz assim: estudaremos agora o caráter dos filhos do reino, ou seja, os valores que devem orientar e caracterizar a vida de todos aqueles que um dia entregaram as suas vidas a Jesus, tornaram-se filhos, membros e embaixadores do reino de Deus. Como membros deste reino, temos a responsabilidade de viver de forma condizente com ele. E essa nova forma de viver encontra-se resumida no chamado Sermão da Montanha, proferido por Jesus no início do seu ministério terreno. Esse célebre sermão de Jesus encontra-se em sua totalidade nos capítulos 5 até o 7 do Evangelho de Mateus, cujos textos servirão de base para o nosso estudo nesse ciclo. Então entenda nessa introdução que o autor desta apostila está propondo que nós vamos aprender, baseados no Sermão da Montanha, um estilo de vida que todos nós temos que aprender a viver como membros ou como participantes do reino de Deus. Nós não somos mais deste mundo, apesar de estarmos no mundo. Nós não somos mais dos reinos da terra, apesar de vivermos na terra. Eu e você somos cidadãos do reino dos céus, do reino de Deus. E nós precisamos aprender a viver de acordo com o padrão do reino que nós fazemos parte, a viver de acordo com o padrão do reino de Deus. Continuando então, você que está com a apostila, acompanhe comigo ainda na página 4, o número 1, o Sermão da Montanha e o caráter dos filhos do reino. O Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, é a mais célebre mensagem de Jesus registrada na Bíblia. Ele recebeu esse nome porque Jesus o proferiu quando estava sentado sobre um monte, rodeado por seus discípulos e tendo uma multidão na plateia a ouvi-lo. Originalmente, Jesus proferiu esse ensino para os seus discípulos, mas a multidão lá na planície, ao pé daquela elevação, também acabou desfrutando do seu ensinamento nesse dia. Quando proferiu esse sermão, o mestre havia escolhido, e não fazia muito tempo, seus primeiros discípulos, e também os 12 apóstolos, e desejava agora, por meio deste sermão, ensiná-los sobre o verdadeiro discipulado, sobre como seus discípulos deveriam viver e se conduzir. O Sermão da Montanha apresenta, portanto, o padrão de vida e de comportamento estabelecido por Deus para os seus filhos. Então veja que Jesus, ele havia acabado de separar os seus discípulos, os seus primeiros discípulos, inclusive aqueles que seriam os 12 apóstolos. E agora então, logo no início, Jesus se assenta no alto do monte e Jesus prega o conhecido, o famoso Sermão da Montanha, com o objetivo de ensinar a estes primeiros discípulos o padrão do reino de Deus. Ensinar a esses discípulos o padrão de vida e de comportamento estabelecido de Deus, não só para eles, mas para todos nós, os filhos de Deus. Continuando a leitura, ainda na página 4, nós lemos o 1.1, agora o 1.2, o caráter dos filhos do reino. Jesus abre o Sermão da Montanha falando aos seus discípulos sobre um assunto muito importante, a relação entre o caráter
e a felicidade. Me permita abrir um parênteses aqui. Todas as pessoas, todos os seres humanos em geral, sem exceção, todos estão em busca da felicidade. Todos nós desejamos encontrar a felicidade. E a grande questão que eu quero chamar você para pensar comigo é: onde está a felicidade? Eu me lembro de um hino antigo do pastor Genésio de Souza, que ele dizia assim: muitos estão tentando definir o que é felicidade. E ele diz na letra da música, uns dizem que é um jeans, outros dizem que é o estilo de vida. A gente vê que as pessoas acreditam que vão encontrar a felicidade se puderem ter um carro bonito, de luxo, se puderem morar numa casa grande, ou andar com roupas e sapatos e tênis de marca ou de grife. Enfim, muitas pessoas acham que a felicidade está em encontrar o amor da vida. Onde está a verdadeira felicidade? Onde nós conseguimos encontrar a felicidade? O fato é que todos os seres humanos estão à procura da felicidade. Pensando nisso, dito isso, vamos voltar à leitura aqui na página 4, continuando 1.2. Ora, sabemos que o objetivo da vida do ser humano é buscar a felicidade. Não há dúvida de que todas as pessoas, de alguma forma, procuram ser felizes. Entretanto, nem todas realmente conseguem isso. O máximo que a maioria consegue são momentos passageiros de alegria ou de euforia, e não poucas vezes seguidos por momentos de depressão ou tristeza. No entanto, felicidade tem a ver com o estilo de vida, ou seja, não tem nada a ver com ter, mas sim com o ser. Mais especificamente, tem a ver com o que chamamos de caráter. E é o que Jesus ensina em seu Sermão na Montanha. No texto bíblico, que serve de base para a lição de hoje, que nós acabamos de ler, vemos Jesus chamando de bem-aventurados ou de felizes, porque bem-aventurado significa feliz. Felizes, bem-aventurados. Então nós vemos Jesus chamando de bem-aventurados ou felizes pessoas que apresentam determinadas qualidades em seu caráter, pessoas que são manifestadas, melhor dizendo, pessoas que têm essas qualidades do seu caráter manifestadas no seu dia a dia. Ele não está falando aqui de temperamentos, mas de caráter que se manifesta em atitudes concretas. Um caráter que é fruto da ação do Espírito de Deus em nossas vidas. Qualquer pessoa, não importa seu temperamento, uma vez que se submeta a essa ação divina, pode manifestar este novo caráter em sua vida e, consequentemente, novas atitudes. Ao afirmar que felizes são os humildes, por exemplo, ou que felizes são os mansos, os misericordiosos, os pacificadores, Jesus está dizendo que a verdadeira felicidade é uma consequência natural na vida daqueles que manifestam no seu dia a dia um estilo de vida baseado nos valores divinos. Então veja que Jesus, o que ele está propondo lá no início do Sermão da Montanha, ao dizer bem-aventurados são os pacificadores, bem-aventurados são os mansos e assim por diante, o que Jesus está propondo ou mostrando ou revelando para a gente é que você não vai encontrar a felicidade no dinheiro, na riqueza, no carro, na viagem, no passeio. Isso tudo é gostoso, alegra o nosso coração, nos faz sorrir, nos faz a gente se sentir bem. Mas o que Jesus está ensinando é que a verdadeira felicidade você vai encontrar em qualidades que são aperfeiçoadas no nosso caráter. E quando nós tivermos essas qualidades, essas virtudes aperfeiçoadas em nós, no nosso caráter, então nós seremos felizes de verdade, independente da circunstância ou da situação que esteja ao nosso redor ou da situação que a gente esteja vivendo. Retomando a leitura, somente esse estilo de vida produzido pela transformação que o Evangelho de Cristo opera em nossas vidas pelo poder do Espírito Santo
poderá proporcionar a verdadeira felicidade. As qualidades desse novo estilo de vida são as marcas distintivas dos filhos do reino, são marcas identificadoras dos verdadeiros filhos de Deus. Quando buscamos diariamente a Deus e permitimos a Ele agir em nossas vidas por intermédio da Sua palavra e da oração, o Espírito de Deus produz essas qualidades em nossa vida cotidiana. Quero só chamar a sua atenção e destacar uma frase dita pelo autor da lição que nós estamos estudando. E quando ele diz assim, quando buscamos diariamente a Deus e permitimos Ele agir em nossas vidas por intermédio da Sua palavra e da oração. Então quero só abrir um parênteses e chamar a sua atenção e destacar essas palavras. Jesus age em nossas vidas de duas formas. Jesus age em nossas vidas, Ele opera em nossas vidas, Ele trabalha em nossas vidas por intermédio da palavra que nós estamos estudando hoje e por intermédio ou através da oração. Não uma ou outra coisa, mas as duas juntas. É tão importante quanto a oração é o estudo da palavra. E tão importante quanto estudar e conhecer a palavra é uma vida de oração. É só você lembrar de uma ilustração muito simples. Um avião. Qual asa do avião é mais importante? A asa direita ou a asa esquerda? Com certeza você respondeu, as duas asas. Exatamente. As duas asas são importantes e elas têm a mesma importância. Um avião não consegue alçar voos se ele tiver apenas uma asa, por mais importante que uma asa seja, ele não consegue alçar voos só com uma asa. Ele precisa de ambas, das duas asas, para que ele possa alçar voos altos e distantes. Assim também nós, para que Deus possa falar no nosso coração, para que Deus possa trabalhar nas nossas vidas, nós precisamos das duas asas, de uma vida constante de oração e de uma vida disciplinada na leitura, no aprendizado da palavra de Deus. Não é uma ou outra coisa, não é uma asa ou outra asa, são ambas as coisas juntas, com a mesma medida de importância, com a mesma medida de valor. Leia e estude a Bíblia, mas também tenha uma vida de oração. E você que é mais de oração, continue orando bastante, mas leia também a Bíblia e estude a Bíblia profundamente. Amém? Retomando aqui a nossa leitura ainda na página 4. As qualidades deste novo estilo de vida são as marcas distintivas dos filhos do reino. São marcas identificadoras dos verdadeiros filhos de Deus. Quando buscamos diariamente a Deus e permitimos Ele agir em nossas vidas por intermédio da palavra e da oração, o Espírito de Deus produz em nós essas qualidades que nossas vidas cotidianas, melhor dizendo. E entre os frutos por ele produzidos em nós, estão uma paz e uma alegria novas, diferentes e especiais. Essa alegria é de ordem espiritual, é um prazer, é uma satisfação em servir a Deus e às pessoas, porque quem serve a Deus não serve só a Deus, por amor a Deus serve às pessoas também. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus diz, esse segundo mandamento de amar ao próximo é tão importante quanto o primeiro de amar a Deus. Aqui diz assim, o amor de Deus é derramado em nosso coração. A presença divina se torna patente em nossas vidas, animando-nos. E a paz que passamos a experimentar, a paz que vem de Cristo, é do tipo que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Porque, diferentemente da paz mundana ou da paz do mundo, essa paz não é sentida apenas nos momentos de bonança, o que é natural,
mas também nos momentos de dificuldade, nos fazendo vencer o desespero e o medo das situações difíceis. O Filho de Deus consegue alegrar-se e exultar até mesmo na perseguição, porque o Deus de paz guarda o seu coração em meio às dificuldades mais intensas. Então veja, quando nós temos a verdadeira felicidade, que ela é produzida como um fruto do agir de Deus, do agir do Espírito Santo dentro de nós, quando nós nos dedicamos ao relacionamento com Deus, à oração, através da oração e do estudo da palavra, quando nós temos a alegria que é fruto disso, então essa alegria é uma alegria verdadeira, diferente da alegria do mundo, que é uma alegria que depende da circunstância ou da situação. Não, quando você tem a verdadeira alegria, que é produzida como fruto do Espírito, como fruto do agir de Deus em nossas vidas, essa alegria, essa felicidade, ela permanece dentro de nós, independente da circunstância, até mesmo nas lutas, nas tribulações e até na perseguição, a alegria e a felicidade permanece em nossos corações. Na leitura termina dizendo: por fim, é importante frisar ainda que quando Jesus diz que os filhos do reino são bem-aventurados, ele não se refere a uma realidade apenas presente da vida, mas também ao que lhes reserva a eternidade. Logo, os filhos do reino ganharão benesses eternas que nenhum outro ser humano poderá gozar. Diz que herdarão a terra, serão fartos, verão a Deus, receberão grande galardão nos céus. Mateus capítulo 5, 5, 5, 6, 5, 8, 5, 12, são as promessas. Então veja que essa felicidade verdadeira, real e consistente dada por Deus, é uma felicidade que vai nos trazer uma vida abençoada, não só nesta vida que nós estamos vivendo, mas quando acabar esta vida, esta felicidade dada, oferecida por Deus, presenteada por Deus, ela vai continuar nos dando bênçãos na vida eterna, na continuação da nossa vida no reino celestial. Então a gente recebe bênçãos aqui e bênçãos nos céus também. Então ele se refere aqui, por exemplo, que depois a gente vai herdar a terra, nós vamos ser fartos, nós vamos ver a Deus, nós vamos receber grande galardão nos céus. Então, sobre qualquer perspectiva, seja do presente ou a do futuro, os filhos do reino são felizes.